Segue. Bom, eu queria parabenizar aí o James pela apresentação e enfatizar algo que ele chamou a atenção, da importância do atendimento aí multiprofissional ou multidisciplinar. E se tem uma coisa que os médicos geralmente esquecem e que o enfermeiro tem um papel fundamental, é na coleta de culturas antes do início da antibiótico terapia. E um outro ponto muito importante no reconhecimento precoce pela proximidade do enfermeiro com o paciente. Isso foi bem destacado aí pelo James. E eu queria que você, James, enfatizasse um pouquinho qual tem sido o protocolo de vocês com relação à coleta de culturas antes do início da antibiótico terapia, como é que vocês têm feito? Eu trabalho na terapia intensiva trabalhei na terapia intensiva do Hospital Ipiranga e na terapia intensiva da Santa Casa de São Paulo, né? E nos dois ambientes o protocolo é muito semelhante. Sempre que o médico tem a suspeita clínica e ele solicita a coleta de culturas, é importante que o enfermeiro ele lembre que a coleta de culturas ela deve ser uma coleta de culturas pareadas, quando eu tenho coleta só de membros inferiores ou coleta periférica. E se ela existir a necessidade de coleta periférica e o paciente tiver um acesso central, é importante também que se colha, né, uma amostra central. Mas eu acho que o mais importante do que saber que devem ser colhidas amostras pareadas e uma amostra central é o cuidado na manipulação dos frascos e da pele do doente onde vai ser colhido essas culturas, né? Lembrar que não é uma simples asepsia com álcool a 70% que vai minimizar ou que vai impedir que você contamine a sua amostra, né? É importante que o cuidado na coleta desses dispositivos ou na manipulação do dispositivo e da pele do doente seja muito bem feito. Em alguns locais se indica, lá com a gente se indica que se faça uma asepsia antes com clorexidina e depois com álcool a 70%, para que depois se faça a coleta da cultura. Fazer simplesmente a antisepsia com álcool a 70% aumenta o seu risco de contaminação da amostra de cultura de hemocultura que vai ser encaminhada para o laboratório. Então é importante que se tenha-se esses cuidados antes da coleta, né, para ser enviado ao laboratório. Basicamente, o Adelon tirou as palavras da minha boca, era exatamente as colocações a respeito do grupo e também a respeito do grupo de enfermagem que trabalha aqui no nosso estado e tem trabalhado na sociedade, tem um trabalho exemplar e o crescimento ele é gigante. E uma dificuldade que, pelo menos é uma percepção minha, talvez é a integração do trabalho de toda a equipe e as ferramentas para a gestão desse trabalho, para juntar o trabalho do enfermeiro com o do médico, com o do técnico, com o do físico. Se vocês trabalham com alguma específica para sepse ou seja para o que for, no geral. Lá na terapia intensiva do Hospital Ipiranga a gente não tem nenhuma ferramenta voltada para esse tipo de integração, né? Mas eu vejo que isso tem mudado bastante, eu acho. Eu tenho 12 anos de terapia intensiva e serviço de emergência e certamente quando eu comecei a trabalhar na terapia intensiva e no serviço de emergência, essa distância entre médico e equipe de enfermagem e fisioterapia, ela era muito grande, né? Hoje se percebe cada vez mais uma aproximação dessas classes profissionais. Eu acho que isso se dá basicamente pelo respeito que cada profissional passou a adquirir pelo outro, né? O médico hoje, na maioria das vezes, ele não vê o enfermeiro como um simples ser tarefeiro que está lá para dar o banho, para dar a medicação, para dar a dieta. O enfermeiro hoje ele assume um papel importante na assistência direta ao médico, dando a ajuda a toda a terapêutica que vai ser prescrita para o doente. Mas para que a gente consiga continuar a galgar este espaço e a conquistar, é muito importante que cada um dos enfermeiros faça a diferença, estude, se profissionalize e cada vez mais esteja próximo da comunidade científica para que a sua assistência não seja meramente um ato do fazer sem saber por que está fazendo, né? Então isso é fundamental.